Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje pela manhã tivemos um abençoado sermão, onde nós pudemos ver, através do pastor Roberto, como o Pai Nosso precisa ser mais recitado por nós. Como o Pai Nosso precisa ser gravado nas nossas mentes, nossos corações. Como o Pai Nosso, Ele é nosso, não é só da Igreja Batista, não é só de qualquer outra denominação, é o Pai Nosso. É aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A gente viu também, a gente pode ver na Bíblia, Deus Criador em Gênesis de 1 a 25. Deus criou a gente com um propósito muito bom. E Ele foi criando toda, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. E Deus foi criando a natureza tão bela. Eu lembro uma vez em Foz do Iguaçu, quando eu olhei aquela beleza, me veio o versículo: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, quando Deus fez a natureza, Ele viu que ficou bom. E olha que notícia boa. Quando Deus fez o homem e a mulher, quando Ele nos fez, Ele disse, é muito bom. Lá no Nordeste a gente diz, ô bicho bom. Né? Deus criou o homem e a mulher. E essa toda a criação de Deus, Ele disse que era muito bom. Agora, a gente vai ver, antes de entrar no texto, o que é que Deus pensou para a gente. No Salmo 8, no versículo 3, se você tiver Bíblia, abra, se tiver celular, conecte. Você que está assistindo pela internet também pode conectar, pode abrir a Bíblia. Olha que coisa linda que Deus preparou para a gente. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestes, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, até os animais silvestres. As aves dos céus, o peixe do mar e tudo que percorre a vereda dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Você foi criado com o esplendor da glória de Deus. Compartilhe com a pessoa que está ao seu lado. Viu? Você não é Zé Mané nem Maria Mané. Você é muito abençoado. Deus criou você com as melhores intenções. Deus criou você porque você é especial para Ele. Eu sou especial para Deus. Agora, hoje, a gente vai trabalhar em Lucas 15. Pode abrir a Bíblia ou conectar. Lucas 15, quando Jesus, na casa de um fariseu, onde tinha publicanos e pecadores, e fariseus e doutores da lei. Jesus comenta essas três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Vamos ler, para que a gente entre na história, percebendo todos os ângulos dessa história. Como Deus quer falar com a gente hoje à noite. Como Deus quer falar com você, como Deus quer falar comigo.
Parábola do filho perdido. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim que ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse filho, ele era um filho rebelde, o filho da tragédia, o filho que precisava se arrepender. Eu lembro quando eu cresci em igreja, meu pai não era cristão, só se tornou no último ano, com 82 anos, mas meu pai foi um pai muito carinhoso, e eu tive colo de pai. E eles contam que eu pedia para o meu pai para escutar rádio. Eu não sei se era só notícia, que eu gosto até hoje, ou era música, que eu gosto também. E eu dizia uma frase: vamos cacar rádio, vamos cacar rádio. E aquele carinho do meu pai foi até uns 5, 6 anos, onde eu pude perceber como é ter um pai carinhoso. E uma das coisas que eu me lembro, os que têm mais de 50 vão lembrar, eu ganhei de presente no Natal algo muito bom. Era um velocípede. Quem lembra, levante a mão. Uma minoria. Tinha 2 rodas atrás, uma na frente e direção. Eu me sentia um Nick Lauda. Olha, e era tão bom que os irmãos mais velhos pegavam carona naquele velocípede e ficavam atrás. Eu me senti muito amado com aquele presente. Agora, aí eu era novinho também, eu chegava da igreja e eu subia numa mesa e eu imitava o pastor da igreja. Eu dizia: eu sou o pastor Corinto. Aí o meu tio, que era até ateu, ele disse assim para minha mãe, né? Esse menino ou vai ser pastor, ou político, ou cabra safado. Ainda bem que a terceira parte não aconteceu, glória a Deus. E Deus acrescentou de ser psicólogo também. Mas eu já tinha no coração um desejo de servir a Deus, bem novo. E isso, até os 13 anos, eu fui abençoado, e eu comecei a me inquietar com algumas coisas da igreja. Comecei a me inquietar com Deus. E com 16 anos, eu resolvi não ir mais para a igreja. E minha mãe falava muito e orava pouco. No 2º ano, falava menos e orava mais. E no 3º ano, numas férias lá, a gente tinha uma mangueira de manga rosa no quintal, uma manga gostosa, lá em Maceió. Aí eu armei uma cama de campanha e levei livros. E eu levei a Bíblia. E nesse ano a minha mãe só orava. E lendo a Bíblia, lendo o Novo Testamento, eu descobri um Jesus que eu não tinha descoberto. Um Jesus de graça e de misericórdia. Então, eu me identifico com esse filho pródigo. Eu me identifico com ele. Será que você, em alguma vez na vida, se identificou com esse filho pródigo? Será que você
foi rebelde? Será que você, talvez até ainda é rebelde? Será que ainda não teve esse reencontro com Jesus? E a parábola continua. Diz que, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Alguém me falou de manhã que ele foi muito esperto, porque ele não pediu para ser um servo. Ele pediu para ser empregado. Empregado ganha salário, né? Esse filho pródigo não era nada tolinho. Ele tinha, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu, se colocou no lugar não de filho. Reconheceu que pecou contra os céus e contra o Pai. E esse reencontro, né, tinha também nessa parábola o filho, eu vou passar a parte do pai, depois eu volto. Tinha um filho certinho. Aquele filho que aparentemente faz tudo certo. Aquele filho que não dá trabalho, entre aspas. Deve ser bem mineiro, assim, com todo respeito ao mineiro, deve fazer a coisa por baixo dos panos, que ninguém sabe. Mas ele era esse filho que fazia tudo, trabalhava muito, todo esforço para agradar o pai. E esse filho, ele tinha uma coisa que, às vezes, a gente tem, quando a gente tem certinho, a gente é muito certinho, e a gente olha para um irmão ou irmã que está em drogas, que está nisso, que está naquilo, e, às vezes, os pais dão mais atenção àquele que está caído do que ao outro. Ele tinha, de uma forma ou de outra, algumas razões. Mas o filho mais novo, ele pediu, voltando, pediu a herança. Ele pediu a herança, foi para um outro país. Quando a gente quer ficar longe de Deus, a gente pensa que se esconde de Deus. E a gente, quando quer ficar longe dos pais para fazer o que não é para fazer, a gente aproveita a oportunidade de estar longe e fazer. Uma coisa que nas últimas décadas, para mim, foi um alívio, é saber que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tudo vê. Eu ficava com minha mãe, falava essa coisa, eu imaginava um Deus bem punitivo, tudo vê. Mas de umas décadas para cá, eu vejo como graça e misericórdia. Quando eu estou pensando em fazer uma besteira, Deus sabe o meu sentimento e Deus sabe o meu pensamento. E como eu já me livrei de muitas tentações, por saber que esse Deus sabe de tudo. Ele conhece, por mais que eu fale bonito, né? Por mais que eu diga coisa bonita, Deus sabe o que está no meu coração, que está desconectado com aquilo que Ele quer para a minha vida. E esse filho mais novo estragou tudo, se arrependeu e voltou. Agora, tem uma coisa muito interessante. Pela tradição judaica, não era para ele receber o dinheiro. A herança era dada quando o pai morresse, 2/3 ao filho mais velho e 1/3 ao filho mais novo. E o que é que aconteceu? O pai deu a herança, que não era a tradição dar, ao filho mais novo. E ele gastou tudo. Quando esse filho voltou, e o irmão mais velho percebeu que ele estava
prestes a perder mais dinheiro da herança do que perder. Esse filho ficou muito irritado. Esse filho não gostou do que estava acontecendo. E quando ele ouviu, esse pai chegou. Imagine um filho, naquela época banho não era tão comum. Imagine ele estava cuidando de porcos, que para o judeu era horrível isso, era um animal imundo. Ele chegou esfarrapado, ele chegou sujo, e esse pai foi e abraçou ele, e beijou ele. E o pai ficou tão contente que ele foi celebrar. A Bíblia diz que quando eu vejo o batismo, quando eu vejo alguém aceitando Jesus aqui na frente, a Bíblia diz que os anjos cantam. Aí a pessoa que bênção. Os anjos cantaram para a gente quando a gente aceitou Jesus. O céu se alegrou, porque nós somos filhos de Deus e o céu se alegra. E esse filho, quando voltou, e foi beijado, e foi abraçado, e foi dado sandália, que os escravos andavam descalços. Aquele que era filho andava calçado. Foi dado um anel, o anel da família. Era tradição de uma família importante ter um anel. E também foi dado novas roupas, simbolizando uma nova vida. E o irmão, quando ficou zangado e nem queria entrar, o pai disse assim: seu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Quando a gente aceita Jesus, muitas vezes tem uma compulsão de choro pelo estrago que a gente fez com a nossa vida. E tem gente que fica muito ansiosa, porque como vai agora recuperar o tempo perdido? Deus não está preocupado com isso. Não precisa ficar com essa ansiedade. Deus está alegre porque você se arrependeu. Amém? Deus está alegre porque você é uma nova criatura. E esse filho mais novo, o pai diz que ele estava morto e reviveu. Que ele estava perdido e foi achado. E interessante que o texto também fala que o pai procurava. Se você colocar um hífen no procurar é também achar o perdido. O pai também percebeu o quanto o filho mais velho estava longe dele. O quanto o filho mais velho estava longe de Deus. Às vezes, a gente banca esse religioso que foi esse filho mais velho. Às vezes a gente olha com discriminação algumas pessoas que chegam na igreja e são diferentes da gente. Chegam da igreja com uma vida muito desastrosa. E a gente olha diferente. E esse filho mais velho, ele estava muito zangado. E ele chega a dizer: meu pai, eu esses anos todos fui fiel, trabalhei duro, fiz tudo para agradar o Senhor, e o Senhor, o que é que fez? Esse filho seu, ele não disse esse meu irmão, ele já separou, esse teu filho pegou a herança, gastou com as prostitutas, gastou com tudo que não prestava, e quando ele volta, ele tem festa. O Senhor pegou um bezerro gordo e está fazendo a festa. O Senhor não me deu nem um cabrito. Gente, a resposta do Pai é de graça incondicional, é de misericórdia. Meu filho, tudo que é meu é
teu. Tudo que é meu é teu. Jesus disse que a gente reinaria com ele. Jesus disse que a gente estaria no reino dele. Não por mérito nosso. Nós não damos mérito para isso. Nós somos filhos da graça. E quando o Pai fala, tudo que é meu é teu, é também para a gente perceber que a gente está vivendo num mundo onde há muita intolerância. A gente está vivendo num mundo onde ser diferente, você paga um preço. Ser diferente, você é excluído. E a gente está vivendo num mundo de tanta intolerância política, social e também espiritual, que eu soube há 2 semanas, um avô não foi ver o neto porque tinha brigado com o filho por questão política. Que triste, muito triste. E a gente vê casais que brigaram, famílias que brigaram. E há 4 anos que quando quase que briguei com minha irmã, eu fiz um pacto com Deus. Eu coloquei no despertador 12:30 para orar pelo Brasil. Há 4 anos. E eu fiz um pacto com Deus que eu não vou brigar com ninguém por essas questões aí. Eu vou abençoar. Eu recebo coisa de todo lado. E eu não digo amém a nada. Porque a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem, põe nele a sua confiança. A nossa confiança precisa ser em Deus. Amém? Um amém tão fraco, pastor Roberto. Amém? A nossa confiança precisa ser na graça. A nossa confiança precisa ser na misericórdia. Nós somos filhos da graça. Não somos filhos do ressentimento. Não somos filhos da mágoa. Não somos filhos do ódio. Somos filhos do amor. E Jesus morreu na cruz por amor. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Jesus morreu na cruz porque a única solução que tinha era Ele dar a vida por nós. Deus mandou patriarcas, sacerdotes, profetas, reis. Deus mandou muita gente para ajudar a gente. Agora, a humanidade chegou numa era de pecado tão grande que Deus se fez homem e habitou entre nós. Jesus Cristo é a nossa paz, a nossa esperança, a nossa consolação, a nossa graça, a nossa misericórdia. E esse texto bíblico, ele vem dar um bálsamo na nossa alma. Eu lembro quando nossos filhos eram crianças, eu fiz perguntas separadamente para eles. Eu disse assim: por que você ama o papai? Porque você é meu pai. Aí eu disse: por que eu amo vocês? Porque eu sou seu filho. Amor incondicional. As crianças dizem coisas tremendas, que são verdades. É esse amor incondicional de Deus que Ele quer para a nossa vida. Olha, vi a igreja participar de tanta coisa boa que tem a nossa igreja. Tem tanta coisa que eu recomendo até que não participe de tudo. Pelo amor de Deus, você vai pegar um estresse de tanta coisa boa que tem. Mas participe. Agora, participe gerando outras pessoas como a gente vê no batismo. Gerando outras pessoas como a gente vê na célula. Gerando outras pessoas como a gente vê nos grupos discipulados. Gerando outras pessoas
em Cristo. Porque o que Deus quer de nós não é que a gente fique umbigólatra, adorando o próprio umbigo porque encontrou a Jesus. Deus quer que a gente seja uma nova criatura, para fazer como a parábola do filho pródigo, para espelhar essa graça de Deus, espelhar essa misericórdia de Deus. Deus quer fazer com a tua vida, com a minha vida, que nós possamos ser embaixadores por Cristo. E que na nossa família, a gente possa reparar laços quebrados. Eu já recebi um homem, cerca de 50 anos, o pai tinha morrido e ele ainda odiava o pai. E a gente pôde fazer um processo de cura em Deus com ele. E ele se tornou uma criatura, uma pessoa bem diferente, porque ele carregava aquele peso de ódio ao pai. E a gente vê tanto no consultório de psicologia, como aconselhamento pastoral, quantas famílias estão com os laços quebrados. Gente, a palavra fala que por isso alguns adoecem entre nós, porque nutre mágoa, nutre ressentimento. Não que todas as pessoas doentes são por isso, mas nutre mágoa, ressentimento. E Deus quer fazer festa na nossa vida, quer celebrar com a gente, que a gente cada vez mais encontre pessoas que ainda não encontraram essa graça de Deus, essa misericórdia. E Deus quer que a gente faça esse papel de pai da parábola do filho pródigo e aponte para esse Deus de graça e de misericórdia. Quando eu me iludo e eu penso que eu sou o cara, naquela semana, o Espírito Santo chega para mim e aponta uma coisa que eu preciso mudar. É claro que com vocês não acontece isso, não é verdade? Com vocês não acontece isso. Mas o Espírito Santo me ajuda para que eu tenha arrependimento. Eu lembro quando caiu um líder batista, alguns anos atrás. Nessa época eu ensinava na faculdade teológica. E eu cheguei para pegar a caderneta e a secretária disse: pastor, está vendo? Falam mal de seminarista e os pastores estão aprontando. Eu tinha passado uma semana com a dor pelo que tinha acontecido com aquele líder que eu amava muito e orava por ele. E quando aquela irmã me disse isso, me veio à mente aquele versículo que fala: aquele que pensa que está em pé, cuidado que não caia. Amém? Quem somos nós para julgarmos alguém? Quem somos nós para apontarmos o dedo para alguém? Isso não quer dizer que aqui na igreja a gente não possa exortar, a gente não possa admoestar. É bíblico. Mas a palavra diz que precisa ser feito com amor. Precisa ser feito com carinho. Precisa ser feito até com lágrimas. Eu lembro de alguém que eu atendi, que quando ela falou da dor dela em relação ao relacionamento familiar, meus olhos ficaram cheios de lágrimas. Eu não pude conter naquela hora, embora que a falsa psicologia diga que o psicólogo tem que ficar lá firme e forte. A psicologia, ela precisa ser desvendada de uma forma humana. O psicólogo pode se emocionar. O que eu não posso é chorar com lenço ao lado quando a paciente ou o paciente está chorando.
mas eu posso ficar comovido, eu posso ter compaixão. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida, que nós possamos ter compaixão, que nós possamos ver graça e ver misericórdia daquelas pessoas que estão chegando em nossa igreja, daquelas pessoas lá na sociedade, que elas estão precisando de Cristo, estão precisando ser lavada pelo sangue de Jesus, amém? Elas estão precisando ser cheias do Espírito Santo, porque a gente consegue ser cristão, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus conosco. É pura graça, pura misericórdia. Inclina a sua fronte. Pense em algumas pessoas da sua família, da sua amizade. Pense em algumas pessoas que ainda o relacionamento está quebrado. Pense em algo que aconteceu entre você e os seus pais, entre os seus pais e você, que ainda está difícil suportar. Pense como Deus pode interferir. A gente teve a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é muito importante, um momento de reconciliação. Um momento onde a gente pode entregar para Deus a nossa mágoa, nosso ressentimento, nosso ódio, e Deus fazer em nós uma limpeza onde existe graça e misericórdia. Eu quero que você faça um pacto com Deus. Não quero necessariamente que você hoje esteja desse laço quebrado. Você vai fazer um pacto de oração com Deus. Ore durante uma semana para que algo aconteça, que seja obra do Espírito Santo, que você vai reatar laços com pai, com mãe, com avô, com tio, com filhos, com filha. Que você vai deixar de ser o filho pródigo, o rebelde. Que você vai deixar de ser aquele filho que pensava ser tão certinho, mas que você resolve ser filho do Pai. Você resolve entregar a sua vida ao Pai. Se tem alguém hoje aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, que morreu por você, eu queria que você repetisse silenciosamente: meu Deus, nesse momento eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero aceitar Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Eu estou arrependido dos meus pecados e eu quero, Senhor, dizer que só no Senhor tem a salvação, só no Senhor eu tenho perdão, só no Senhor eu tenho graça e misericórdia. Se você fez essa oração comigo, levanta a sua mão. Nós queremos depois, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aquela menininha ali, aquele menino, Deus abençoe, Deus abençoe. Se você fez a oração de um pacto com Deus para entregar essa mágoa, esse ressentimento, para orar por um familiar, parente, amigo, que você quebrou laços, pedindo ao Espírito Santo de Deus que remova isso. Levanta a sua mão que eu quero também perceber e estar orando por você. Os pastores da igreja oram por você, os líderes da igreja, os líderes de célula. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé e dizer para Deus que a gente quer se reconciliar com Ele, quer entrar em graça e misericórdia, quer se arrepender, quer entregar para Ele mágoa, ressentimento. Se você sentiu tocado pelo Espírito Santo,
a aceitar Jesus como Salvador e Senhor, vem aqui à frente. Nós vamos ter pastores, líderes de células, missionários, obreiros, para acatar você, para orar com você. Se você fez um pacto com Deus, de essa semana você orar por aquilo que está machucando o seu coração, que ainda você não se reconciliou com a pessoa nem com Deus, vem aqui também à frente, para que a gente possa orar por você. Enquanto a banda toca, sinta-se movido pelo Espírito Santo a ter uma semana diferente, libertadora, com Deus, se reconciliando com Cristo e com as pessoas de sua família, amigo, quem quer que seja. Me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço da cruz. Meus erros pesaram em seus ombros. Me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração, a salvação, meu caminho. Peça coragem a Deus para tomar essa decisão. Essa decisão vai mudar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida ricamente. Me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó A Bíblia diz que a festa nos céus, quando alguém se arrepende. Glória a Deus. E a festa no céu também, quando cada um de nós toma uma decisão de ter o coração limpo diante de Deus, de mágoa, de ressentimento, de ódio. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque só o Senhor é Deus. Não há nenhum Deus como o Senhor. Um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que cuida de nós, um Pai amoroso, um Pai que está sempre pronto a receber de braços abertos a nós filhos, quando nos arrependemos, quando te ferimos, quando te magoamos, como fazendo coisa que não te agrada, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, porque temos um Deus assim. Nós te agradecemos por Jesus, pela vida que Ele teve na terra, por tantos milagres, ressurreições, por tantas curas, por tanto bem que Ele fez. Nós te agradecemos porque Ele se colocou no nosso lugar. Nós te agradecemos porque Ele morreu e derramou o seu sangue por nós.
Nós te agradecemos, Senhor, porque Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse Espírito Santo que nos consola de toda aflição, de toda angústia, de tudo aquilo que nos perturba. Esse Espírito Santo está conosco. Como Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Perdoa, Pai, os nossos pecados, e é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Te agradecemos por essas pessoas que tomaram decisão ao teu lado de te servir, de te aceitar como Senhor e Salvador. Te agradecemos por aqueles que durante essa semana irão orar, irão se reconciliar com Deus e com o próximo. Em nome dele que nós oramos. Amém.